Hoje nós vamos falar sobre uma vida com propósitos. Ao longo desses 6 últimos domingos, nós somos conduzidos a encontrar a revelação dos propósitos de Deus para a nossa vida. Aprendemos que um homem e uma mulher sem propósitos, não estranhem a minha voz, viu? Essa é uma gripe que me acometeu a minha esposa, então a gente está aqui lutando com essa dificuldade. Uma vida sem propósitos é uma vida sem um fundamento, é um desperdício, na verdade, né? E na maioria das pessoas lutam com 3 questões. Nós temos muitos questionamentos pessoais, mas são 3 que se destacam na nossa essência, na nossa vida. Primeiro, quem sou eu? Identidade. Crise de identidade é uma realidade. Então, pode até ser que você esteja vivenciando essa situação. Quem sou eu? Segundo, importância. Eu tenho algum valor? Qual é o meu valor na sociedade? Qual é o meu valor no contexto aonde eu estou inserido? E a terceira questão, que diz respeito ao impacto: qual é o meu lugar na vida? Então, quem sou eu? Tenho eu algum valor? E qual é o meu lugar? Aonde eu me encaixo? Tudo isso diz respeito a um propósito. Esses questionamentos, que são comuns a todos nós encontramos as respostas através do encontro com os propósitos de Deus. As respostas estão lá, nos 5 propósitos que nós aprendemos ao longo dessas semanas. Primeiro propósito: adoração. Deus te criou como adorador. Eu e você fomos criados para o louvor da sua glória. Então não é possível querer ter comunhão com Deus, querer ter intimidade com Deus, querer ter um relacionamento com Deus e não se ver e não entender que um propósito de Deus para a sua vida é que você o adore. Agora, como podemos adorar ao Senhor? De que forma podemos adorar ao Senhor? Você sabe disso? Você sabe qual é a resposta para esse questionamento? Em espírito e em verdade. O povo de Israel, em determinado momento, cumpria os ritos estabelecidos na lei mosaica. Faziam sacrifícios da forma correta, ofereciam as ofertas da forma correta, praticavam o rito determinado na lei de Moisés da forma correta. Mas Deus dizia: olha, é como se vocês estivessem oferecendo sangue de porco para mim. O incenso que vocês queimam a meu favor me dá náuseas. Deus estava dizendo: olha, em termos técnicos, vocês estão fazendo do jeito certo, mas está faltando coração. Um verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e em verdade. E não é só nesse lugar, não é só nesses momentos celebrativos, é com a vida. Segundo propósito, comunhão. Nosso segundo propósito é a comunhão. Nós vimos que é indispensável, que é um propósito estabelecido e firmado nas obras de Cristo Jesus, a comunhão com os irmãos. Isso diz respeito a esse momento que estamos vivenciando. Então também já quero aproveitar e dar aqui um direcionamento. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que estão caminhando conosco já há algum tempo, porque sempre tem a primeira vez, né? Temos uma família aqui, temos 2 pessoas aqui. Um dia eu estive aqui pela primeira vez. Eu não nasci nessa igreja. Eu sou nascido em Penápolis. A igreja que eu nasci ainda existe, e é uma igreja muito importante na cidade. Mas um dia eu estive aqui pela primeira vez. E talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez, veio aqui para nos conhecer. Obrigado pela sua visita, obrigado pela sua presença. Mas tem pessoas aqui que já estão caminhando conosco
há mais tempo. Mas o Deus te chamou, seja para esse lugar ou para qualquer outro que o Espírito te levar, não para ser um frequentador. Isso aqui é uma família para você pertencer. Em qualquer igreja que você for levado, você é levado para fazer parte do corpo de Cristo, não ser um frequentador. Então, falando do nosso quintal, quero te convidar. Essa semana, né, a classe de membresia, é isso? Me ajudem aí. É isso? Quinta-feira, é isso, né? Quinta-feira agora temos classe de membresia. Para que serve a classe de membresia? Para irmãos e irmãs que vêm de outros ministérios, que estão desconectados. E nós temos muitas pessoas que se desconectaram de ministérios. Eu já vivi essa realidade. Já são batizados nas águas, mas estão entendendo que um propósito de Deus para a sua vida é pertencimento. Ah, você foi ferido no ministério passado, você foi, tocaram as suas emoções, magoaram você, também já vivi isso. E eu vou dizer, não adianta ficar lambendo as feridas, indefinidamente. A cura vem pela reconexão. Ouça, porque eu experimentei isso. As mágoas, as tristezas, tudo aquilo que nos afastou da comunhão com os santos, nós vamos recuperar na comunhão com os santos. Lugar onde somos feridos são lugares onde seremos curados. Então o que você está esperando para tomar a sua decisão e fincar a sua estaca? Determinar no seu coração, farei parte desse corpo. E se decidir fazer isso em outro lugar, eu te abençoo. Ficarei muito feliz em continuar caminhando com você. Mas se o Espírito Santo de Deus te conduzir para outro lugar, desde que você tenha convicção de que ali é o lugar do seu chamado, que o Senhor te abençoe. Mas é tempo de tomar decisão, parar com essa procrastinação espiritual. Porque você não cria uma identidade. Então, quem é você? Como você se vê nesse contexto de um chamado, de um propósito que diz respeito à comunhão? Qual é a sua identidade? Ah, eu amo a Jesus. Tá? Tem alguém aqui que não ama Jesus? Alguém aqui que de coração e racionalmente falando, pode declarar: eu não amo a Jesus? Ah, você ama Jesus, todos nós amamos Jesus. E por que você não ama a noiva dele? A igreja é a noiva de Cristo. Então não adianta falar que ama Cristo e não ama a noiva, porque quando Jesus voltar, Ele volta para buscar a sua noiva. E aí, que você é um desigrejado? Temos muitos, hoje, estatisticamente falando, é um povo, um público considerável. Terceiro propósito que nós aprendemos: discipulado. Diz respeito à identidade de Cristo, sermos parecidos com Cristo, sermos discipuladores por influência, por testemunho, sermos discipuladores porque entendemos que as pessoas irão conhecer Cristo, lerão através da nossa vida a vida de Cristo, verão em nós a realidade da vida transformada por Cristo Jesus. Quarto propósito: serviço. Nosso quarto propósito é entender que fomos moldados para servir. Ministério. Servir na igreja? Também. Mas não é só aqui. Nós somos cooperadores com Cristo para alcançar as pessoas. E você serve a Cristo em todos os lugares e em todos os momentos. A mãe de família que prepara a comida enquanto o marido está trabalhando, ou vice-versa. Porque hoje nós vivemos uma sociedade em que há divisões de responsabilidades. Às vezes o marido, ele está desempregado, ele está em casa cuidando, enquanto a esposa está garantindo o sustento. Há muitas possibilidades. Mas seja a situação que for, você também está servindo a Deus quando você está ali cumprindo o seu papel de esposo ou seu papel de esposa, quando você está honrando ao Senhor no seu trabalho, sendo um empregado fiel, um colaborador exemplar.
Servir ao Senhor não diz respeito a ministérios. Uma coisa é servir a igreja, coisa que alguns estão aqui hoje escalados fazendo. Temos conexão, temos intercessão, temos mídia, temos ilha, temos profético, temos adoração, são ministérios, estão servindo ao Senhor na igreja. E quando saímos daquela porta fora, somos o quê? Continuamos servindo ao Senhor. Você serve ao Senhor em todo o tempo, isso é propósito. E por fim, missões. Vimos no domingo passado que o quinto propósito é cumprir uma missão. Todo o conjunto anterior nos leva à grande comissão de Cristo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinando-os, fazendo-os entender e conhecer tudo o que eu vos tenho mandado. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é propósito. Ser um missionário, aquele que divulga, que leva o Evangelho de Jesus, não é uma função pastoral, nunca foi. Tampouco está restrito ao ministério de evangelismo. Nós coordenamos, nós sistematizamos, mas todos, indistintamente, somos missionários. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Porque se eu e você não vivemos baseados em propósitos, nós existimos. Quem não tem propósito, não vive, existe. Porque não tem como responder os questionamentos da vida se não estão fundamentados em propósitos. Depois de saber o que Deus quer que você faça, a bênção igualmente chegará quando você colocar em prática o que aprendeu. Não adianta nada sabermos o que Deus quer, conhecermos a vontade de Deus, sermos ouvintes e não sermos praticantes. Porque o que é ouvinte e não é praticante é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, mas quando ele se vira, ele já não consegue mais se lembrar da sua aparência. É como a onda que bate na praia, não produz nada. Conhecemos ao longo dessas semanas os propósitos. Você recebeu, eu recebi, nós interiorizamos, nós, através do nosso discernimento, recebemos a informação. O que isso vai provocar de posicionamento, como isso vai nos impulsionar. João capítulo 13, versículo 17 diz: agora que vocês já sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Eu sei que tenho propósitos, você já sabe que tem propósitos de Deus para a sua vida. O que vamos fazer com essa informação? Você faz o que é eterno e atemporal. O propósito de Deus, ele não está condicionado a um tempo. Dizer, esse propósito diz respeito àquela geração. Deixa eu falar uma coisa para você. O alcance desta geração não será para a geração futura e tampouco para a geração passada. A aplicabilidade desses propósitos que nós vimos diz respeito à nossa geração, ao que faremos nesse tempo para alcançar as pessoas desse tempo. As crianças que estão lá no Kids, o tempo delas vai chegar, serão preparadas lá na sua casa, através da sua influência, para que a geração deles seja alcançada. Mas nós somos chamados por Deus nesses propósitos para esse tempo, para essa geração. Só diz respeito a nós. Essa semana, domingo passado, quando eu estava pregando aqui, a minha mãe estava internada. E na madrugada da segunda-feira, Deus a recolheu. E eu quero manifestar aqui a gratidão pela manifestação de carinho que eu recebi da igreja. E se você não ficou sabendo, não tem problema. Nós não fizemos questão de divulgar. Mas algumas pessoas
carinhosamente manifestaram um cuidado com o meu coração, como é que eu estava. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez aqui poucos, ou ninguém tenha conhecido a minha mãe na intimidade e na essência. Então, eu estou muito em paz, não dolorido, mas muito em paz, porque a minha mãe, a dona Débora, ela, se pudesse, nos seus últimos momentos, poderia ter declarado como Paulo: eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu guardei a fé. Minha mãe foi até o último momento, sabendo dos propósitos de Deus para a vida dela. Se tivesse um checklist, ela teria ticado todos eles, na sua simplicidade. Não foi uma mulher intelectual, não escreveu livros, não compôs grandes obras, não foi uma conferencista, mas foi uma mulher de testemunho a vida toda. No domingo em que ela estava muito mal, ela foi à escola dominical. Então o propósito é entender que somos chamados para nos posicionar, e enquanto houver fôlego de vida, eu e você somos chamados para obedecer a Deus nesses propósitos. E sobre obediência diz respeito a dois personagens que nós vamos trabalhar nessa noite. Dois homens que receberam de Deus direcionamentos, receberam de Deus comissionamento, receberam de Deus um propósito específico, porque nós anunciamos aqui 5 propósitos, mas a vida cristã não se resume a esses 5 propósitos. Eles são pilares, eles são fundamentos indispensáveis, mas Deus tem propósitos específicos para cada um de nós. Há situações, há lugares, há momentos, há intervenções que diz respeito somente a você e Deus. Tem lugares e tem operações, tem ações que serão exclusivamente entre você e Deus. Deus vai te dar um propósito muito mais específico, muito mais exclusivo, além desses 5 que nós falamos aqui. Então entenda que Deus tem um chamado específico para a sua vida. Deus tem um chamado específico, determinado para a sua vida. O primeiro personagem que nós queremos evidenciar diz sobre Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Você deve ter algum conhecimento da história de Jonas. Deus olha para a iniquidade de Nínive, a última gota transbordou. O meu intento é destruir essa cidade, mas sempre Deus dá uma oportunidade. Quando Deus fala com Abraão: vou destruir Sodoma e Gomorra, Deus deu uma oportunidade. Abraão inicia um diálogo com Deus: Senhor, se tiver 25, Senhor, se tiver tanto. Foi até 10 pessoas, é que não se encontrou 10 pessoas. Deus sempre dá uma oportunidade. A oportunidade da redenção de uma cidade recaía sobre um chamado específico, determinante na vida de Jonas. Olha como isso é poderoso, olha a amplitude desse momento na responsabilidade de um propósito estabelecido para a vida de um homem. Jonas, eu vou destruir aquela cidade, mas eu dou uma oportunidade, vai lá e prega o arrependimento. O outro personagem diz sobre Pedro: enquanto andava às margens da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Você que conhece o chamado dos 12 apóstolos, a Bíblia não narra o chamado de todos eles. Você não vai encontrar uma narrativa
de como foi o chamado de Judas Iscariotes. Nós vamos encontrar em determinado momento esses 12 homens já comissionados, já seguindo a Jesus, mas todos os que você tem a narrativa dos chamados, que foram chamados por Deus, inclusive Pedro, estavam trabalhando, tinham uma atuação. Deus vai te chamar independente se você está sobrecarregado ou não. Tem muitas vezes nós usamos para Deus uma justificativa: Deus, eu estou sobrecarregado, Deus, eu não tenho tempo. Como assim? Como é que essa história de nós negociarmos com Deus ou rejeitarmos um chamado de Deus para um propósito específico? Deus estava chamando um homem que tinha uma profissão, e uma profissão relevante, porque ou era um intelectual, um escriba, um fariseu, ou alguém que militava no templo, ou era alguém que estava ali ganhando dinheiro, fazendo outra atividade. Paulo construía tendas, Jesus foi carpinteiro. Deus chama os ocupados, Deus chama aqueles que estão trabalhando. Então Pedro é chamado e desafiado: ó, isso que você está fazendo é bom, é legal, dá dinheiro. Eu tenho algo maior, eu tenho algo diferente para a sua vida. E a gente muitas vezes olha para o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas e fala: que coisa linda, que maravilha, olha que aceleração rápida aconteceu na vida daquele irmão, daquela irmã. Está aí a sua vida. Você não vai cumprir o propósito de Deus olhando para a vida das outras pessoas, entrando na internet e vendo homens e mulheres que estão hoje posicionados, influenciando gerações desse tempo, se alegrando e silenciando o seu coração para aquilo que Deus quer fazer com você. O propósito de cada um é específico. Você não vai viver a história de outra pessoa. Deus tem uma história para você, e apenas você pode viver a vida que Deus designou para você. E você não vai viver a vida de outra pessoa. Se você estiver sempre preocupado em observar o que os outros estão fazendo, ou desejar o que eles possuem, deixará de ver o que Deus está fazendo em sua própria vida. Olha que maravilha, deve ser legal ser pastor, deve ser bacana, no dia do pastor ser homenageado, e Deus está falando: olha, eu tenho algo para fazer na sua vida, que um dia até te levará ao pastorado. Mas você está olhando e não está vendo que tem um caminhar. Você está olhando a história de outra pessoa, mas não está olhando o que Deus quer fazer com você, num processo de construção, de revelação de propósitos. Olha, você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Deus não tem filhos prediletos. Deus não está escolhendo um e rejeitando o outro. Há um chamado geral, amplo, para todos. Para todos. Você é chamado por Deus para viver com plenitude os propósitos que Ele designou para você. Há propósitos de Deus designados para você. Agora, onde estamos? Quais são as distrações que estão nos distanciando dos propósitos de Deus? O que está faltando? Um anjo aparecer numa nuvem gloriosa, arcanjos trombeteando, para anunciar para você, como nós vemos no Antigo Testamento, como aconteceu com Paulo, que uma luz que era maior do que o brilho do sol ao meio-dia, aparece para Paulo, era Cristo, e o derruba do cavalo. Você está querendo mesmo cair do cavalo? É isso que você está esperando para entender que Deus tem um chamado? O que está faltando para essa geração? O que está faltando para nós nos tornarmos aquilo que Deus já nos chamou
para sermos. Olhar para os 5 propósitos e dizer: olha, eu entendi, é comigo. É comigo. Por isso, pare de fugir do seu propósito. Pare de fugir do seu propósito. Por um bom tempo eu fugi do meu. Por um bom tempo eu não quis nem saber qual era o propósito de Deus para a minha vida. Que desperdício! Senhor, tem misericórdia. Me perdoa pela minha ignorância e insensibilidade. Quando o Senhor fala com Jonas: Jonas, vou destruir uma cidade. Jonas, vai lá e fala, prega o arrependimento. O que Jonas fez? Você conhece a história de Jonas? Jonas, vai para Nínive. Para onde Jonas foi? Para Tarsis. Ainda pagou, né? Ainda gastou dinheiro para ser desobediente a Deus. Foi lá, comprou uma passagem, embarcou no navio. Mas não vou. Primeiro que eu não gosto dos ninivitas. Primeiro que eles não merecem. Na verdade, Senhor, eles merecem mesmo serem destruídos. Jonas se tornou juiz. Acima de Deus, que estava oferecendo graça, amor e misericórdia para uma cidade, ele rejeitando o propósito, ele se coloca até como juiz. E Pedro, quando Jesus crucificado, ressurreto, mas ainda não revelado, ainda não havia se revelado plenamente aos discípulos, o que ele fala? Galera, já deu, eu vou pescar. Você vai encontrar lá no Evangelho de João 21, 1-3. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. E Pedro fala: vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro: nós também vamos com você. Qual foi o propósito que Cristo apresentou para Pedro naquela praia? Pedro, eu vou fazer de você o quê? Pescador de almas. Apresentou a Pedro um propósito. Pedro desesperançado, na verdade com o coração ferido e amargurado, porque você deve se lembrar que o Pedro que disse: Senhor, aconteça o que acontecer, estou contigo, estou fechado contigo. Pedro, é assim? Antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. Lembra-se disso? E a Bíblia fala que quando ele negou a Jesus pela 3ª vez, que o galo canta, ele se retira amargurado. Esse é o Pedro que está na mesma praia, que volta à praia e diz: não me resta outra possibilidade, eu volto para o lugar da onde fui tirado, eu vou pescar, fugindo do propósito que Cristo havia apresentado. E é interessante porque ambos, quando decidem fugir, utilizam o mesmo meio. Ambos usam o mesmo meio, um barco. Jonas embarca num barco para uma outra cidade, e Pedro fala: vou para o mar, eu vou pescar. Todas as vezes que você decidir fugir da vontade e do propósito de Deus, vai aparecer um barco para você embarcar. Todas as vezes que você disser no seu coração: eu não vou cumprir um propósito de Deus para a minha vida, tem um barco para você embarcar. O barco do seu trabalho, um barco das suas vontades, o barco das suas distrações, dos seus hobbies, do seu lazer, do seu pecado. Tem barco aí para você nomear do jeito que você quiser. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós estamos num barco, não sei se você já navegou. Quando eu era garoto, eu fui com a minha mãe visitar uma tia que morava em Curitiba.
não lembro se era Curitiba, nós fomos para Paranaguá, litoral do Paraná. E tinha um parente lá, me levou para pescar. Eu era garoto, nunca tinha pescado em rio. O cara me leva para pescar no mar, num botezinho que parecia hoje um caiaque. Aquele mar gigantesco, Paranaguá é porto, né? Então não é mar agitado, mas a dimensão daquilo lá travou o meu coração, eu me assustei. Não fosse isso suficiente para incutir medo no meu coração, começa a aparecer botos, né? Tipo golfinhos, né? Não é boto, golfinhos. O que eu assimilei na hora? O que você pensaria na hora? Um mar escuro, para uma água escura, aquelas costas com barbatanas, e foi para ajudar, na época que lançaram o filme Tubarão. Gente, a minha alma saiu de dentro de mim, a minha alma saiu de dentro de mim. Mas pronto, eu via cenas daquele filme, você comido. Quando você embarca, quando você entra num barco, você não está num lugar de controle. Eu estava naquele barquinho, eu falei, meu, olha isso aqui, em relação à dimensão desse mar. Jonas vai para o barco, para fugir do propósito de Deus, ele não tinha controle do lugar que ele estava. Pedro vai para o mar, para pescar, ele não tinha controle do lugar que ele estava, tanto é que a pescaria foi infrutífera. Não adianta você fugir do propósito. Não adianta você fugir do propósito, porque o lugar que você for, que estiver longe do propósito, não será um lugar de produção, não será um lugar que você vai alcançar aquilo que o propósito estabeleceu para a sua vida. Amém. Não há como fugir da presença do Senhor. Quero ler para você rapidamente, Salmo 139. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Você está querendo ir para onde, filho? Fugindo de um propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Você está querendo o quê? Eu estou focado na minha carreira acadêmica, eu vou me formar. E quem disse que o propósito de Deus para a sua vida desconsidera a sua formação acadêmica? Eu tenho habilidades particulares, sou muito bom em fazer isso ou aquilo. E quem disse que o propósito de Deus desconsidera as suas habilidades e aquilo que você sabe fazer? Você acha mesmo que Deus está desperdiçando? Você acha mesmo que Deus está desperdiçando tudo que compõe o que você é? Talvez você apresente desculpas para não cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Moisés fez isso, né? Senhor, eu não sei nem falar, minha língua é pesada, eu não tenho capacidade, escolhe outra pessoa, eu não consigo. E a gente fica mesmo, né? Há um chamado. Você sabe qual que é o problema? É que o chamado não vem com um roteiro. O chamado para um propósito não vem detalhando como será a experiência, porque a gente é acostumado a ter controle sobre as coisas, mas não é assim que Deus faz. E aí nós entramos nessa: Senhor, eu não tenho capacidade, Senhor, não é meu tempo, Senhor isso, Senhor aquilo. E sabe o que nós estamos fazendo quando nós entramos nessas autojustificativas? Você sabe qual é a síntese disso tudo? Você está dizendo: Senhor, o Senhor errou na escolha, Senhor, o Senhor mirou no cara errado. No final nós estamos dizendo: Senhor, me desculpa, mas o Senhor se enganou. Eu? Não. É mesmo? É mesmo? Deus se enganou com você? E tem gente aqui que já tem o chamado, já viveu o propósito e fez como Pedro e fez como Jonas.
saiu do propósito. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui essa noite para um confronto. O Espírito Santo te trouxe aqui para que você entenda: Deus sempre nos dá uma oportunidade de mudança. Viu? Deus sempre nos dá uma oportunidade de mudança. Porque o Senhor fala para Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Oh, como que Deus é resiliente, né? Como que Deus tem paciência com a gente. Veio pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncia você. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Por que Jonas agora obedeceu? Porque agora ele estava com o coração quebrantado. Agora o Senhor pegou ele, depois de 3 dias na barriga de um peixe, fedendo peixe, quase se afogou porque foi lançado no mar. O Senhor levou ele a entender: não dá para fugir. E a verdade, fugir é perigoso. Fugir nos leva a lugares que o Senhor já nos tirou. Fugir nos distancia da proteção e do cuidado do Senhor. E Pedro teve a sua oportunidade? Teve. Numa praia, o Senhor chama Pedro para uma conversa muito particular. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Por quê? Para curar o coração de Pedro e para que ele entendesse: Pedro, aquele chamado está de pé, aquele chamado não mudou. Você é chamado para ser pescador de homens. E é interessante que Jonas foi comido por um peixe, e Pedro come o peixe, né? Porque Jesus prepara ainda um peixe para Pedro. Jesus é maravilhoso. Deus faz as coisas de forma perfeita. Talvez você tenha passado por essa série, ouvindo tudo o que falamos, ter até tomado algumas decisões durante as celebrações, mas como a semente que caiu à beira do caminho, ou as aves vieram e tiraram do seu coração, ou caíram em solo raso, nasceu, mas não frutificou. Talvez você tenha retornado, voltado atrás, e talvez, como eu disse, até fugido, porque não quer aceitar que Deus tem um propósito para você. Mas você precisa entender: Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade. Por isso que você está aqui, por isso que você veio aqui essa noite, porque Deus está nos dando uma segunda oportunidade. Deus está anunciando e tem anunciado ao longo desses domingos: olha, viva uma vida com propósitos. Só vale a pena viver a vida se você entender que há propósitos celestiais para a sua vida. E chegamos agora à conclusão dessa série de mensagens, mas esse tema não se encerra. Todo o tempo, em todo o tempo, você é chamado a renovar esse entendimento. Deus tem um propósito para a minha vida. Jonas obedeceu a palavra do Senhor, foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. É a mensagem mais curta que eu já vi. É a pregação mais simples que você pode encontrar na palavra de Deus. Mas sabe qual é o efeito dessa pregação? Jonas ia andando: ainda 40 dias e Nínive será destruída, ainda 40 dias essa cidade será destruída. Ele atravessou a cidade, 3 dias caminhando, falando essa mensagem. Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz que do trono do rei
a pessoa mais humilde daquela cidade, houve arrependimento, que se traduziu em travestir, tirar as roupas e se vestir de pano de saco, que demonstrava arrependimento, e colocar cinza sobre a cabeça. Houve arrependimento, a cidade inteira se arrependeu. Por quê? Porque um homem entendeu: Deus tem um propósito para a minha vida. Eu fugi, mas eu voltei, eu aceito e vou cumprir esse propósito. E você, filho, e você, filha, quando Pedro se levanta para defender a pregação do Evangelho, lá em Atos 2, versículo 14, então Pedro se levantou com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção. Sabe qual é a consequência da obediência de Pedro? Numa pregação, 3.000 almas são alcançadas. E aonde está você? No chamado do propósito de Deus. Quantas mil almas poderão ser alcançadas por você? Através da sua obediência a um chamado, a um propósito estabelecido por Deus na sua vida. Nós vamos agora, queridos, fazer um ato profético. Essa é uma igreja que vive no mover do Espírito Santo de Deus. Nós vamos formar aqui um corredor, o corredor de fogo que nós falamos. Acredite você ou não no agir de Deus, na intervenção dos céus. Por que nós estamos criando esse corredor aqui? Porque nós estamos levando você a entender: há um id de Jesus para a sua vida. E nós tão somente queremos impulsionar você. Queremos orar. Você vai passar por esse corredor para ser impulsionado profeticamente para a restauração de um propósito de Deus para a sua vida. Aqueles, por favor, pode apagar as luzes. Aqueles que assim desejarem. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não desperdice essa oportunidade. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus. Fiquem em pé, por favor. Fiquem em pé, por favor. E eu quero te convidar agora profeticamente a passar por esse corredor. Você vai começar aqui pelas espadas e vai caminhar nesse corredor até o final. Pode começar. Quem quiser já pode começar. Espírito Santo, esteja agora sempre contigo.
encerramos essa série de mensagens declarando profeticamente que viveremos os nossos propósitos. Declaramos profeticamente diante do Senhor de toda a glória, o Deus que nos formou, o Deus que nos conhece, o Deus que nos ama em Cristo Jesus, que seremos obedientes a esse chamado, que poderemos e iremos declarar conforme o profeta Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Seja você uma pessoa que recebeu nessa noite o ID de Jesus, mas no seu coração também declara: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Há um propósito para você, há um propósito para todos nós, há uma cidade para ser alcançada, há nações para serem alcançadas. Seja você o agente do reino aonde você estiver. Senhor, muito obrigado, porque nessa noite fomos apresentados aos propósitos e fomos renovados no entendimento desse chamado. Senhor, nós não iremos mais desobedecer, não iremos mais fugir. Senhor, ouça do nosso coração o sim para o teu chamado, para o teu propósito sobre a minha vida e sobre a vida da igreja. Muito obrigado, Senhor. É um privilégio te servir, é um privilégio saber que o Senhor nos chama para a tua obra. Muito obrigado, Senhor. Venha sobre nós o empoderamento do teu Espírito. Toda a capacitação que necessitamos, o Senhor já está derramando. Todo empoderamento no Espírito Santo já está liberado sobre a vida da igreja. E a ti, Senhor, exaltamos, glorificamos e honramos o teu santo nome, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor. Somos comissionados para viver o melhor do Senhor. Sabe, eu tenho falado aqui, eu acho que você já interiorizou, que a vontade de Deus é a coisa melhor que existe. Se a vontade de Deus fosse um produto, seria o melhor produto para ser apresentado, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Qualquer coisa que você encontrar essa configuração, você vai querer ter. Então, cumpra a vontade de Deus na sua vida, aceite a vontade de Deus na sua vida. Rapidamente eu quero falar, amanhã nós temos a nossa imersão de células. Não é só para líderes, não é só para hospedeiros. Todas as pessoas que participam de células, venham participar da nossa imersão, porque você vai ter inclusive conhecimentos maiores sobre as nossas células. E sábado, casais, visitantes, casais que ainda não se inscreveram, não perca a nossa imersão no próximo sábado. Vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Há uma agenda demoníaca querendo destruir casamentos. Há uma agenda maligna querendo acabar com relacionamentos. Eu sei disso e você sabe disso. Então nós queremos, como casais, estar juntos no próximo sábado para combater contra essa agenda, nos posicionar, intercedermos uns pelos outros e, claro, termos um tempo de comunhão. Conto com vocês, terça-feira, celebração apostólica, 20 horas, você está convidado. Quarta-feira, as nossas células, participe. Se você não for, você vai pagar o amendoim, tá bom? Tem uma célula na minha casa, viu, gente? E é uma bênção. Olha, eu já tinha liderado célula, já tinha recepcionado célula, retomamos essa experiência, é uma maravilha, é uma bênção. A sua também, né? O microfone é meu, tá? Desculpa, mas eu vou fazer propaganda da minha célula, célula que eu amo todos vocês. Você vê como é que os nossos líderes de células estão empolgados aí, ó. Aproveita os nossos visitantes, se conectem com eles. Temos jovens aqui para serem conectados no nossa live, na nossa conferência. Ergam suas mãos, recebam as bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus, a graça infinita, incomparável de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as consolações
Santo de Deus sejam com todos, hoje